O café cheirava a canela e café expresso queimado. Um refúgio nas tardes de terça-feira para aqueles que evitam a vida real. Melissa Hart estava sentada num canto, deliberadamente encurvada numa camisola cinzenta larga que já tinha visto dias melhores, provavelmente em 2015. O cabelo estava preso num coque desarrumado que não estava na moda. E ela tinha escolhido o seu par de jeans mais velho, aquele com uma pequena mancha no joelho, resultado de um incidente com massa que ela preferia esquecer. Sem maquilhagem. Definitivamente sem maquilhagem. Ela verificou o telemóvel pela terceira vez em 5 minutos. A sua melhor amiga, Tracy, tinha marcado este encontro às cegas, e Melissa só concordou para que ela parasse de insistir. Após 3 anos de relacionamentos fracassados e um noivado espetacularmente desastroso com um homem que esvaziou a sua conta poupança antes de desaparecer, Melissa desenvolveu uma estratégia infalível: parecer o menos atraente possível nos primeiros encontros. Se um homem não conseguisse lidar com ela no seu pior, ele não a merecia no seu melhor. Ou algo assim. Acima de tudo, ela só queria passar a próxima hora sem outra decepção. A porta tocou e Melissa olhou para cima, esperando ver um tipo comum de calças caqui. O tipo habitual da Tracy, ela tentou empurrá-la. Em vez disso, um homem com um fato cinzento impecavelmente costurado entrou. O tipo de fato que sussurrava dinheiro em vez de gritá-lo. Ele era alto, com cabelo escuro com mechas grisalhas nas têmporas, e movia-se com a confiança tranquila de alguém que nunca questionou o seu lugar no mundo. Melissa observou-o a examinar o café, provavelmente à procura de alguma modelo do Instagram com quem ele deveria encontrar-se. Os seus olhos encontraram-se. Ele sorriu e caminhou diretamente em direção à mesa dela. Melissa. A sua voz era calorosa, com um leve tom rouco que sugeria muitas noites sem dormir ou muito uísque bom. Sou Christopher Dane. A Tracy disse que estarias na mesa do canto. A boca de Melissa ficou seca. Isto não podia estar certo. A Tracy tinha descrito o seu encontro às cegas como um tipo simpático do trabalho que estava solteiro há pouco tempo e precisava de um amigo. Este homem parecia ter saído da capa da revista Forbes. Ela olhou para a sua camisola surrada e quis desaparecer na cabine de couro rachada. Sou eu, conseguiu dizer, sem se levantar. Pode sentar-se se quiser ou não. Quer dizer, se precisar de ir embora, eu entendo perfeitamente. O sorriso de Christopher se ampliou, revelando uma covinha na bochecha esquerda. Por que eu iria embora? Acabei de chegar. Ele deslizou para a cabine à sua frente com uma facilidade que a deixou ainda mais nervosa. Devo dizer que a Tracy não mencionou que tens os olhos mais expressivos que já vi. São notáveis. Melissa pestanejou. Tens a certeza de que estás a falar com a Melissa certa? Melissa Hart trabalha na escola primária Patterson como professora do terceiro ano. A escola primária Patterson adora podcasts de mistério e assassinato, tem um gato chamado Agatha Christie e faz os melhores biscoitos de chocolate de 3 condados, segundo a Tracy. Christopher recostou-se completamente relaxado. Foi o que me disseram. A parte dos biscoitos foi o que mais me intrigou. Tenho que admitir que, apesar de si mesma, Melissa sentiu um pequeno sorriso surgir em seus lábios. Tracy fala demais. Tracy é uma gerente de projetos talentosa e uma excelente avaliadora de caráter. Christopher disse. Ela trabalha na minha empresa há 2 anos e aprendi a confiar nos instintos dela. Na sua empresa? O coração de Melissa afundou. Claro, ele era o chefe de Tracy. Era algum tipo de encontro por pena, provavelmente arranjado porque Tracy tinha mencionado seu estilo de vida patético de eremita após o término do namoro muitas vezes no escritório. Tenho uma empresa de consultoria no centro da cidade. Coisas muito chatas. Reestruturação corporativa, análise de eficiência, esse tipo de coisa. Ele acenou com a mão, desconsiderando. Prefiro ouvir sobre alunos da terceira série. Imagino que sejam muito mais divertidos do que executivos de meia-idade preocupados com margens de lucro. Um barista apareceu à mesa deles e Christopher pediu um café preto e perguntou a Melissa o que ela queria. Ela pediu um chai latte e imediatamente se arrependeu. Parecia tão pretensioso. Por que ela não tinha pedido apenas um café normal? Então, Christopher disse assim que o barista se afastou, tenho uma confissão a fazer. Lá vem, pensou Melissa. O discurso educado de você parece simpática, mas... Eu disse a Tracy para não me descrever para si. Pedi-lhe para ser vaga.
Ele passou a mão pelo cabelo, parecendo quase envergonhado. Tive algumas experiências com mulheres que estavam mais interessadas na minha conta bancária do que em mim. É cansativo fingir que não percebes quando os olhos de alguém brilham ao ouvir o nome do teu cargo, em vez de algo que realmente disseste. Melissa observou-o cuidadosamente. Havia algo genuíno na sua expressão, um cansaço nos olhos que ela reconheceu. Ela tinha visto isso no seu próprio espelho depois que Jeremy a deixou. Aquele cansaço profundo que vem de se decepcionar com pessoas em quem você confiava. A Tracy não me disse nada, exceto que você era solteiro e precisava de um amigo. Melissa disse honestamente. Eu quase cancelei 3 vezes. Não estou realmente em um momento de namoro agora, nem provavelmente nunca mais. Combinação especial de término ruim, roubo e abandono. As palavras saíram mais amargas do que ela pretendia. Desculpa, normalmente não sou tão cínica, nem tão mal vestida. Ela apontou para a sua camisola. Para ser sincera, visto-me assim de propósito. Há 6 meses que saboto os meus próprios encontros. Christopher Hilse, um som genuíno que fez com que alguns outros clientes olhassem para ele. Isso é brilhante. Quem me dera ter pensado nisso? Uma vez usei um bigode falso num jantar arranjado. Não funcionou. Ela elogiou-o. Melissa não conseguiu evitar rir. Não fizeste isso. Claro que fiz. Era um bigode muito digno. Fazia-me parecer um cavalheiro vitoriano, ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Consegui e aceitou o café do barista que regressava com um aceno de agradecimento. O relacionamento durou 3 semanas antes de ela perguntar se eu consideraria investir na startup de criptomoedas da amiga dela. Foi aí que percebi que o bigode tinha falhado na sua missão. Conversaram durante 1 hora, depois 2. Christopher perguntou sobre os alunos dela, e Melissa deu por si a contar histórias sobre dramas de crianças de 8 anos e as políticas do kickball no recreio. Ele ouvia como se ela estivesse a descrever algo fascinante, em vez da vida mundana do ensino básico. Quando ela perguntou sobre o trabalho dele, ele descreveu-o com humor autodepreciativo, fazendo com que a consultoria empresarial parecesse quase uma aventura. Provavelmente devo ir, disse Melissa finalmente, percebendo que a cafetaria estava a fechar. Tenho planos de aula para terminar. Posso vê-la novamente? Perguntou Christopher, sua franqueza a pegando de surpresa. Talvez em algum lugar onde você se sinta confortável para se vestir como quiser. Embora eu deva dizer que estou a gostando cada vez mais dessa camisola. Melissa hesitou. Todos os seus instintos gritavam para dizer não, para se proteger, para não arriscar outro desgosto. Mas havia algo em Christopher que parecia diferente. Talvez fosse a maneira como ele olhou para as suas roupas surradas e cabelo despenteado e sorriu como se ela fosse exatamente o que ele esperava encontrar. Está bem, disse ela baixinho. Mas eu escolho o lugar e pago a minha parte. Combinado, disse Christopher, levantando-se e oferecendo a mão para ajudá-la a levantar-se. Ela aceitou, sentindo o calor da palma da mão dele contra a sua. Enquanto caminhavam em direção à porta, o telemóvel de Melissa vibrou. Uma mensagem de Tracy. Como está a correr? Já o assustaste? Melissa olhou para Christopher, que estava a segurar a porta aberta para ela. A sua expressão era esperançosa e gentil. Ela não fazia ideia de que o homem com quem acabara de concordar em se encontrar novamente valia mais do que o PIB da maioria dos pequenos países, ou que a sua empresa de consultoria era, na verdade, um império global com escritórios em 4 continentes. Ela não sabia que o nome de Christopher Dne aparecia regularmente nos jornais financeiros ou que o seu último relacionamento tinha terminado quando ele descobriu que a sua namorada tinha vendido as suas conversas privadas a um tabloide. Tudo o que ela sabia era que, pela primeira vez em 3 anos, sentia uma imagitação que poderia ser esperança. O que Melissa não podia saber era que Christopher tinha tomado uma decisão no momento em que a viu deliberadamente encurvada naquela camisola larga, sem fazer qualquer esforço para o impressionar. Ele tinha encontrado exatamente o que procurava. No sábado seguinte, Melissa ficou em frente ao guarda-roupa por 20 minutos, o que era 19 minutos a mais do que ela levava para se preparar para qualquer encontro nos últimos 6 meses. Ela sugeriu que se encontrassem na venda de livros usados da biblioteca pública, achando que seria casual o suficiente para não parecer pressão, mas significativo o suficiente para mostrar que ela estava se esforçando. A questão era, quanto esforço? A sua gata, Agatha Christie, uma gata malhada gorda com problemas de atitude,
Sentou-se na cama, observando-a com olhos verdes críticos. Não me olhe assim, murmurou Melissa, tirando um vestido azul marinho simples e depois colocando-o de volta no lugar. Tenho o direito de me importar um pouco. Ela finalmente decidiu-se por umas calças de ganga escura sem manchas e uma camisola creme suave que Tracy lhe tinha comprado no Natal passado. Maquilhagem mínima, cabelo solto e realmente escovado. Quando se olhou no espelho, viu alguém que se parecia com ela, só que uma versão mais polida. Christopher já estava à espera do lado de fora da biblioteca quando ela chegou, e ela prendeu a respiração. Ele usava calças de ganga e uma camisa Henley verde escura. Casual, mas de alguma forma ainda elegante. Quando ele a viu, seu rosto se iluminou de uma forma que fez seu estômago revirar. Você veio, disse ele, como se houvesse alguma dúvida. Eu disse que viria. Melissa ajustou a alça da bolsa nervosamente. Além disso, nunca perdi esta venda. No ano passado, encontrei uma primeira edição de Agatha Christie por $3. O nome do gato? O mesmo. Eles passaram 2 horas vagando pelas mesas de livros, a conversa fluindo tão facilmente quanto no café. Christopher tinha uma paixão inesperada por história, particularmente por desastres marítimos, o que Melissa achava encantadoramente mórbido. Ela apresentou-lhe os seus autores favoritos de mistério, e ele realmente parecia interessado, não apenas acenando com a cabeça educadamente. A minha avó me viciou em mistérios, explicou Melissa, segurando uma cópia surrada de um clássico whodunit. Ela costumava dizer que os romances de mistério ensinavam a habilidade mais importante da vida, prestar atenção ao que as pessoas não dizem. Mulher sábia, disse Christopher. Ele parou diante de uma mesa com fotografias antigas e postais. O meu avô me ensinou algo semelhante, mas sobre negócios. Ele dizia, os melhores negócios acontecem quando você ouve mais do que fala. Foi assim que você se tornou bem-sucedido? A pergunta escapou antes que Melissa pudesse impedi-la. Tracy mencionou, você se sai bem. A expressão de Christopher mudou ligeiramente, tornando-se mais cautelosa. Tracy tem uma definição generosa de se sair bem. Mas sim, tive sorte. Ele pegou um cartão postal antigo, mostrando o porto de Portland na década de 1950. O meu avô começou com um pequeno escritório de contabilidade. Um começo muito humilde. Ele me ensinou que o dinheiro é apenas uma ferramenta. O que importa é o que você constrói com ele e quem você se torna nesse processo. Havia algo no seu tom de voz, uma neutralidade cuidadosa que fez Melissa se perguntar o que ele não estava lá dizer. Mas ela não insistiu. Ela tinha os seus próprios segredos, as suas próprias feridas cuidadosamente guardadas. Saíram da biblioteca com uma pequena pilha de livros cada um, e Christopher sugeriu almoçar num restaurante a 2 quarteirões de distância. Era o tipo de lugar com cabines de vinil rachadas e um menu que não mudava desde 1987. E Melissa adorou imediatamente. Enquanto comiam hambúrgueres e milkshakes, Christopher perguntou sobre o seu ex-noivo. A pergunta foi gentil, mas direta. Jeremy, disse Melissa, o nome ainda deixando um gosto amargo. Ficamos juntos por 4 anos, noivos por 6 meses. Eu achava que o conhecia. Ela mergulhou uma batata frita no ketchup sem comê-la. Acontece que ele estava desempregado há 8 meses e não me contou. Ele fez cartões de crédito em meu nome, esvaziou a nossa conta poupança conjunta e deixou um bilhete dizendo que precisava se encontrar. Encontrou-se na Costa Rica com a sua instrutora de yoga. Aparentemente, Deus... Melissa, desculpa. A pior parte não foi o dinheiro, no entanto. Isso doeu. Foi perceber que eu tinha sido tão cega. Eu ensino crianças de 8 anos a reconhecer padrões e resolver problemas, mas não conseguia ver o que estava lá acontecer na minha própria vida. Ela finalmente comeu a batata frita. Isso fez-me questionar tudo sobre o meu julgamento. Christopher estendeu a mão por cima da mesa, não tocando a mão dela, mas perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor. Você não estava cega. Ele era um mentiroso habilidoso. Há uma diferença. E você? Perguntou Melissa, precisando mudar o foco. Tracy disse, você também está solteiro há pouco tempo. Victoria, disse Christopher, e algo endureceu na sua expressão. Namoramos durante 1 ano. Ela era elegante, sofisticada, dizia todas as coisas certas. Depois descobri que ela tinha gravado as nossas conversas privadas e vendido informações a jornalistas financeiros. Nada ilegal, apenas detalhes íntimos sobre a minha vida,
as minhas decisões empresariais, a minha família. Coisas que eu tinha partilhado em confidência. Melissa sentiu um aperto no peito. Isso é horrível. Os tabloides tiveram um dia em cheio. Namorada de bilionário revela segredos. Esse foi o meu título favorito. Ele riu sem humor. Isso foi há 8 meses. Tenho evitado namorar desde então, até que a Tracy me encurralou no meu escritório e me disse que tinha uma amiga que precisava de alguém honesto e que eu precisava de parar de ser um eremita. A palavra bilionário pairou no ar entre eles. A mente de Melissa ficou em branco por um momento, depois começou a correr. Bilionário. Não apenas bem-sucedido, não apenas rico, bilionário. Posso ver que está a processar isso, disse Christopher baixinho. Eu deveria ter lhe contado antes, mas estava a gostar de ser apenas Christopher por um tempo. Não Christopher Dane, da D&D Industries. Apenas eu, D&D Industries. A voz de Melissa saiu mais alta do que o pretendido. A D&D Industries, aquela que está a renovar metade da orla e que é dona dos prédios no centro da cidade com o seu nome. Tecnicamente, os edifícios não têm o meu nome. A empresa é que tem. Ele passou a mão pelo cabelo, parecendo genuinamente desconfortável. É por isso que não falo nisso logo de início. Tudo muda. As pessoas começam a calcular o patrimônio líquido em vez de ouvirem o que estou a dizer. Melissa recostou-se no banco com a mente a girar. Tracy não a tinha apenas apresentado ao seu chefe. Ela a apresentou a um dos homens mais ricos da costa oeste e Melissa apareceu no primeiro encontro com um moletom manchado. Preciso de um minuto, disse ela, levantando-se abruptamente. Não estou a ir embora, só preciso respirar. Ela caminhou até o banheiro da lanchonete, jogou água fria no rosto e ficou olhando para si mesma no espelho. Aquilo era loucura. Ela era uma professora do 3º ano que morava num apartamento de um quarto e considerava um luxo comprar cereais de marca. Ele era um bilionário de verdade. A matemática não batia. Mas então ela lembrou-se da maneira como ele ouvia as suas histórias sobre os alunos, genuinamente interessado. A maneira como ele ria de si mesmo, sem levar nada muito a sério. A vulnerabilidade nos seus olhos quando falava sobre a traição de Victoria. Quando ela voltou para a mesa, Christopher estava a olhar para o seu batido intocado. Não sou boa nisto, disse Melissa, deslizando de volta para o banco. Não sei como namorar alguém que provavelmente tem um jato particular. 3, na verdade, disse Christopher. Depois fez uma careta. Desculpa, piada de mau gosto, Melissa. Não quero que penses nisso. Só quero passar tempo com alguém que veja a mim, não a minha conta bancária. Podemos tentar isso? Sou péssimo em fingir que as coisas não existem. Não estou a pedir que finjas. Estou a pedir que me conheças antes de decidir o que o dinheiro significa. Os seus olhos estavam sinceros, quase suplicantes. Gosto de ti. Gosto que tenhas vestido a tua pior camisola para tentar me assustar. Gosto que sejas honesto e não faças joguinhos. Gosto que estejas aqui sentado a dizer-me que és péssimo nisso, em vez de fingir que não é complicado. Melissa respirou fundo. Ok, mas tenho condições. Diz-me quais são. Dividimos tudo. Não me sinto confortável com tu pagando por tudo o tempo todo. Parece um desequilíbrio de poder. Ela levantou a mão quando ele começou a protestar. Sei que não é racional, mas é importante para mim. Concordo, mas reservo-me o direito de ocasionalmente trazer-te café e vamos levar isto devagar. Quero dizer, muito devagar. Preciso de tempo para descobrir se isto é real ou se estou apenas deslumbrada com o conto de fadas impossível que tudo isto parece. Posso ir devagar, disse Christopher. Mas, para que conste, sou eu que me sinto como se estivesse num conto de fadas. Sabes como é raro encontrar alguém genuíno? Terminaram o almoço e a tensão deu lugar a uma conversa confortável. Enquanto caminhavam de volta para os carros, o telemóvel de Christopher tocou. Ele olhou para ele e fez uma careta. Tenho que atender esta crise de negócios. Posso ligar-te mais tarde? Claro, disse Melissa, e falava a sério. Ela observou-o afastar-se com o telemóvel colado ao ouvido, toda a sua postura mudando para algo mais autoritário. Era o CEO bilionário, percebeu ela. O homem que dirigia um império e, de alguma forma, impossível, queria namorar com ela. O telemóvel dela vibrou com uma mensagem da Trey. Conta-me tudo. Melissa sorriu e respondeu. Tens muito que explicar.
O que ela não sabia era que a crise nos negócios no telemóvel de Christopher era o seu irmão exigindo saber por que Christopher estava a perder tempo com uma professora desconhecida quando havia mulheres adequadas que compreendiam o seu mundo, ou que Christopher tinha dito ao irmão para se meter na sua vida com uma linguagem tão colorida que faria um marinheiro corar. O verdadeiro teste que Melissa descobriria não era se ela conseguiria lidar com a riqueza de Christopher, era se ela conseguiria lidar com a reação de todos os outros a ela. 3 semanas depois de começar a namorar Christopher, a vida normal, cuidadosamente construída por Melissa, começou a desmoronar. Começou com pequenas coisas, um fotógrafo do lado de fora do seu prédio, um blog de fofocas mencionando uma mulher misteriosa vista com Christopher Dane, Tracy puxando-a de lado na saída da escola com olhos arregalados e preocupados. "Viste o que estão a escrever sobre ti online?" perguntou Tracy, empurrando o telemóvel em direção a Melissa. A manchete dizia: "A nova paixão do bilionário Christopher Dane. Professora do ensino básico ou caçadora de fortunas disfarçada?" Melissa sentiu o estômago revirar ao ler o artigo que especulava sobre as suas motivações, o seu passado e incluía até uma foto do seu prédio com a legenda: "Vida modesta por enquanto." Alguém tinha desenterrado o anúncio do seu noivado com Jeremy, de 3 anos atrás, transformando-o numa narrativa sobre uma mulher com um padrão de alvo em homens bem-sucedidos. "Isso é loucura", sussurrou Melissa. "Eles nem me conhecem. O Christopher precisa lá acabar com isso", disse Tracy com firmeza. "Ele tem assessores de imprensa exatamente para isso." Mas quando Melissa ligou para Christopher, ele parecia exausto. "Estou a tentar, Mel. Pedi à minha equipa para contactar os principais meios de comunicação. Mas esses sites de fofocas não se importam com a verdade. Eles se importam com cliques." Ele fez uma pausa. "Sinto muito. Era exatamente disso que eu estava a tentar proteger-te. Talvez devêssemos dar um tempo", disse Melissa, odiando as palavras mesmo enquanto as dizia. "Apenas até a atenção diminuir." "É isso que queres?" A voz de Christopher era cuidadosa, controlada. "Ou é isso que achas que deves querer?" Melissa sentou-se no chão da sala de aula depois do horário, cercada por papel cartão e glitter do projeto de arte do dia. "Não sei mais. Um fotógrafo seguiu-me até ao supermercado ontem, Christopher. Eu ensino crianças. Não posso ter esse caos na minha vida. Então deixa-me resolver isso. Venha jantar na minha casa amanhã à noite. Conheça a minha família. Deixe-os ver que você é real, que nós somos reais. Quando eles a conhecerem, a narrativa mudará." Todos os instintos gritavam para Melissa dizer não, para correr de volta para a sua vida segura e previsível de planos de aula e podcast, de assassinatos às sextas-feiras à noite. Mas havia algo na voz de Christopher, uma vulnerabilidade, uma esperança que a fez parar. "Está bem", disse ela baixinho. "Mas se a tua família me odiar, eu vou embora e vamos pedir pizza." Christopher riu aliviado. "Combinado, mas devo avisar-te que o meu irmão Marcos pode ser desafiador e a minha mãe tem ideias muito específicas sobre parceiros adequados." "Oh, ótimo", disse Melissa secamente. Sem pressão. Na noite seguinte, Christopher foi buscá-la num carro que custava mais do que ela ganharia em 5 anos como professora. A viagem até a casa dele, na verdade, uma propriedade, levou-os até as colinas com vista para a cidade, onde as propriedades ficavam escondidas atrás de portões e sebes de privacidade. "Devo mencionar", disse Christopher, quando se aproximaram de um imponente portão de ferro, "que a casa é um pouco exagerada. O meu avô construiu-a nos anos 50, quando ganhou o seu primeiro milhão. Cada geração acrescentou algo a ela. Neste momento, é mais um museu do que uma casa." Um pouco exagerada acabou por ser um eufemismo enorme. A casa se estendia por jardins bem cuidados, toda em pedra e vidro, e com a elegância da riqueza antiga. Melissa sentiu sua coragem vacilar. "Não consigo fazer isso", disse ela de repente. "Christopher, olhe para este lugar. Olhe para mim. Estou usando um vestido da Target." Christopher estacionou o carro na entrada circular e virou-se para ela. "Sabe o que vejo quando olho para você? Alguém corajosa o suficiente para se mostrar autêntica. Alguém que não fingiu ser outra coisa senão ela mesma, mesmo quando teria sido mais fácil." Ele pegou na mão dela. "A minha família tem dinheiro, Melissa. Só isso. Isso não os torna melhores, mais sábios ou mais merecedores da felicidade.
Se alguma coisa tornou alguns deles piores. Foram recebidos na porta por uma governanta que não pareceu surpreendida com a existência de Melissa, o que foi estranhamente reconfortante. O interior era exatamente tão impressionante quanto Melissa temia. Tetos altos, obras de arte que provavelmente pertenciam a museus, móveis que pareciam caros demais para realmente se sentar. A mãe de Christopher, Patricia Dane, esperava no que aparentemente era chamado de sala de estar, um espaço maior do que todo o apartamento de Melissa. Ela era elegante como as mulheres que nunca se preocuparam com dinheiro. Seu cabelo prateado estava perfeitamente penteado, sua expressão friamente avaliadora. Mãe, esta é Melissa Hart. A mão de Christopher permaneceu firmemente na parte inferior das costas de Melissa. Melissa, minha mãe. Patrícia. Senhora Dane, disse Melissa estendendo a mão. É um prazer conhecê-la. O aperto de mão de Patrícia foi breve e formal. Christopher nos contou muito pouco sobre você. Ele tem sido bastante reservado. O tom dela sugeria que isso não era um elogio. Protetor, não reservado, corrigiu Christopher. Dado o que aconteceu com a Victoria, acho que a minha cautela era justificada. Um homem que só podia ser irmão do Christopher apareceu na porta. Marcus Dane era mais novo, de alguma forma mais perspicaz, com o mesmo cabelo escuro, mas olhos frios que imediatamente avaliaram a Melissa e a consideraram inadequada. Então, é a professora? Disse Marcus, sem se preocupar em apertar a mão. Escolha interessante, Chris. Muito inesperada. Marcus, a voz do Christopher, trazia uma advertência. O jantar foi insuportável. Comeram numa sala de jantar formal, numa mesa com capacidade para 20 pessoas, embora apenas os 4 estivessem presentes. Patrícia fez perguntas diretas sobre a família de Melissa, a sua educação, as suas perspectivas. Marcus fez comentários que oscilavam entre piadas e insultos. Christopher ficava cada vez mais tenso ao lado dela. Estou curioso, disse Marcus durante o prato principal, algo francês que Melissa não conseguia pronunciar. O que foi que te atraiu no meu irmão? A sua personalidade encantadora? O seu amor por desastres marítimos? A implicação era clara. Melissa baixou a guarda com cuidado. Ela passou 3 semanas sendo educada, ficando calada, tentando não causar problemas, mas estava cansada de ser tratada como uma caçadora de fortunas, quando estava perfeitamente feliz com sua vida modesta antes de Christopher entrar nela. Na verdade, disse ela com voz firme, eu não sabia quem era Christopher quando nos conhecemos. Sua irmã, ela olhou para Patrícia. Quero dizer, Tracy, sua gerente de projetos, nos apresentou. Ela o descreveu como um cara legal do trabalho que precisava de um amigo. Eu apareci com meu moletom mais surrado especificamente para desencorajar qualquer interesse romântico, porque tenho evitado namorar desde que meu ex-noivo roubou minhas economias e desapareceu. A mesa ficou em silêncio. O que me atraiu em Christopher, continuou Melissa, foi que ele ouvia quando eu falava sobre os meus alunos como se os problemas deles realmente importassem. Ele me fazia rir. Era gentil com o barista e não me fazia sentir estúpida por não saber nada sobre vinhos, arte ou qualquer outra coisa que vocês provavelmente consideram conhecimento essencial. Ela olhou diretamente para Marcos. E, honestamente, continuo esperando que isso se torne menos assustador. Mas todos os dias há um novo artigo a chamar-me de caçadora de fortunas, ou um fotógrafo fora da minha escola, ou alguém como você a insinuar que não sou boa o suficiente. Então, perdoe-me se não estou a demonstrar gratidão pelo privilégio de ser interrogada. A expressão de Patrícia mudou para algo que poderia ser respeito. Marcos parecia ter levado um tapa. Christopher estava a se esforçar muito para não sorrir. Bem, Patrícia disse após um longo momento. Pelo menos tens coragem. É mais do que posso dizer das últimas 3 mulheres que o Christopher trouxe para casa. Mãe, disse Christopher, mas havia alívio na sua voz. Gosto dela, declarou Patrícia, como se isso resolvesse tudo. Ela virou-se para Melissa. Deve saber que Marcos é protetor com o irmão, às vezes a ponto de ser rude. Ele tem boas intenções, mesmo que a sua execução seja terrível. Eu não tenho boas intenções, murmurou Marcos. Eu pretendo proteger os bens da família. Eu não quero o dinheiro de Christopher, disse Melissa cansada. Eu não quero as suas casas, os seus carros ou qualquer outra coisa que venha com essa vida. Eu só quero ele. Mas estou a começar a me perguntar se isso é possível, quando todos ao redor dele me veem como uma ameaça.
ou uma transação. Christopher levantou-se abruptamente. Vamos embora. Christopher, sua mãe começou. Não, Melissa veio aqui como um favor a mim para tentar tornar isso mais fácil. Em vez disso, ela foi tratada como uma intrusa em seu próprio relacionamento. Ele ajudou Melissa a sair da cadeira. Quando você estiver pronto para tratá-la com o respeito que ela merece, tentaremos novamente. Até lá, Dona, estamos encerrados. Eles estavam no carro antes que Melissa pudesse processar o que tinha acontecido. Christopher dirigiu em silêncio por vários minutos, com o maxilar cerrado. Desculpa, ele finalmente disse. Isso foi pior do que eu esperava. O teu irmão me odeia. O meu irmão é um idiota que acha que o patrimônio líquido determina o valor humano. Christopher parou em um mirante panorâmico, com as luzes da cidade se espalhando abaixo deles. Melissa, preciso te dizer uma coisa. O coração dela lhe apertou. Era isso. O momento em que ele percebeu que ela era muito problemática, que a família dele estava certa, que eles eram de mundos diferentes. Estou a apaixonar-me por ti, disse Christopher baixinho. Sei que é rápido, sei que é complicado, mas sentado naquela sala de jantar, vendo-te defender-te contra a minha família, percebi que nunca conheci ninguém como tu. Não te impressionas com dinheiro, nem te deixas intimidar por ele. Apenas me vês como eu sou. Os olhos de Melissa encheram-se de lágrimas. Isto é muito difícil, Christopher. Quero acreditar que podemos fazer isto funcionar. Mas... Mas estás com medo, ele concluiu. Eu também estou. A traição de Victoria quase me destruiu. Jurei que nunca mais confiaria em ninguém. Então você apareceu com aquele moletom ridículo e de repente eu quis tentar. E se a sua família nunca me aceitar? Christopher pegou a mão dela e a pressionou contra o peito. Então construiremos a nossa própria família. Você, eu e a gata Agatha Christie. Talvez alguns filhos a quem você possa ensinar a apreciar mistérios de assassinato e desastres marítimos. Melissa riu entre lágrimas. Você é louco. Provavelmente. Isso é um sim para tentar, para ver onde isto vai dar. Ela pensou na sua vida cuidadosa e protegida, nas barreiras que construíra depois de Jeremy, na previsibilidade segura do ensino e nas sextas-feiras à noite sozinha. Então, ela pensou no riso de Christopher, na maneira como ele se lembrava de pequenos detalhes sobre os alunos dela, como a defendia perante a própria família sem hesitação. Sim, disse ela, mas vou comprar a minha própria pizza a partir de agora. O que nenhum dos dois sabia era que Marcos os tinha seguido, estacionando à distância, observando através de binóculos caros, não por preocupação com o irmão, mas porque tinha contratado um investigador privado para investigar o passado de Melissa. E o que esse investigador tinha acabado de descobrir iria destruir a relação deles ou provar que Melissa Hart era exatamente quem ela dizia ser. O relatório do investigador privado chegou à secretária de Marcos 3 dias após o desastroso jantar em família. Ele abriu-o esperando encontrar provas da perseguição calculada de Melissa ao seu irmão. Talvez um padrão de namoro com homens ricos ou dívidas que explicassem o seu interesse por um bilionário. Em vez disso, encontrou algo que o fez pegar imediatamente no telefone. Christopher, precisamos de conversar, disse Marcos quando o seu irmão atendeu. É sobre a Melissa. Se estás a ligar para insultá-la novamente, apenas ouve. Marcos respirou fundo. Mandei investigar-lhe. Antes de te zangares, ouve-me. O investigador descobriu algo que precisas de saber. A voz de Christopher ficou fria. O que fizeste? Jeremy Walters, o ex-noivo dela. Ele não se limitou a roubá-la. Ele fez 3 cartões de crédito em nome dela, um empréstimo pessoal e falsificou a assinatura dela em documentos que a tornavam responsável pelas dívidas de jogo dele. Estamos a falar de mais de $200 mil. Ela vem pagando isso há 3 anos, trabalhando na escola de verão e dando aulas particulares nos fins de semana. Ela não tira férias de verdade desde que ele a deixou. Ela compra roupas em segunda mão e mora naquele apartamento minúsculo porque cada centavo que sobra vai para consertar a destruição financeira que ele causou. A linha ficou em silêncio. Christopher, você não tinha o direito de invadir a privacidade dela assim. Mas a voz de Christopher havia perdido a agressividade, substituída por algo que soava como angústia. Ela nunca me disse que era tão ruim assim porque tem orgulho, disse Marcos baixinho. Porque ela não está contigo por dinheiro.
Ela está a tentar sobreviver, apesar de não ter nenhum. Chris, eu estava errado sobre ela. Completamente errado. E preciso pedir desculpas. Christopher encerrou a ligação e imediatamente dirigiu até a escola de Melissa. Ele a encontrou na sala de aula depois do horário normal, corrigindo provas enquanto comia um sanduíche de manteiga de amendoim no jantar. Você não precisa viver assim, disse ele da porta. Melissa olhou para cima, surpresa. Christopher, o que você está fazendo aqui? Marcos me contou sobre Jeremy, sobre a dívida. Ele entrou na sala de aula, olhando ao redor para as decorações alegres que ela claramente havia pago do próprio bolso. Melissa, por que não me contaste? O rosto dela ficou vermelho. O teu irmão investigou-me? A sério? Ele investigou, e isso foi errado, e ele sabe disso. Mas essa não é a questão. 200 mil dólares. Melissa, estás a afogar-te e não disseste nada porque o problema é meu, não teu. Ela ficou na defensiva. Cometi o erro de confiar no Jeremy. Assinei aqueles papéis sem os ler com atenção. Sou eu quem tem que resolver isso. Tu foste vítima de fraude e eu denunciei. Mas a polícia disse que não havia provas suficientes para processar e as empresas de crédito disseram que eu era responsável de qualquer maneira. A voz de Melissa falhou. Então tenho resolvido isso aos poucos. Não preciso de ajuda, Christopher. Não preciso que apareças com o teu livro de cheques e faças os meus problemas desaparecerem. E se eu quiser ajudar, então não estás a ouvir-me. Ela agarrou a sua bolsa espalhando os papéis. Era exatamente isso que eu temia. Que descobrisses que eu tenho problemas e decidisses que precisas de resolvê-los porque tens condições financeiras para isso. Isso não é um relacionamento, é caridade. Não foi isso que eu quis dizer, não é? Os olhos de Melissa brilhavam com lágrimas não derramadas. Tu vens de um mundo onde o dinheiro resolve tudo. Mas alguns de nós precisam resolver os nossos próprios problemas para provar que podemos sobreviver. Passei 3 anos reconstruindo meu crédito, minhas economias, minha autoestima. Não vou deixar você tirar isso de mim com um cheque. Christopher ficou no meio da sala de aula, cercado por desenhos de crianças de 8 anos sobre gratidão, e percebeu que estava prestes a perder a melhor coisa que já lhe aconteceu. Você está certa, disse ele baixinho. Me desculpe, eu não estava a tentar consertar-te. Estava a tentar aliviar um fardo que nunca deveria ter sido teu. Mas eu entendo. A tua independência é importante. A tua capacidade de lidar com a tua própria vida é importante. Melissa enxugou os olhos. Preciso de espaço para pensar. Quanto espaço? Não sei. É que tudo está a acontecer tão rápido e o teu irmão está a investigar-me e sinto que estou a perder o controle da minha própria história. Christopher acenou com a cabeça, mesmo que isso doesse. Tudo bem, mas Melissa, quando estiveres pronta para conversar, estarei aqui. Sem pressão, sem expectativas, só eu. Passou uma semana. Depois 2, Christopher dedicou-se ao trabalho, mas todas as manhãs olhava para o telemóvel na esperança de uma mensagem. Marcos, surpreendendo a todos, apareceu no apartamento de Melissa com flores e um pedido de desculpa sincero, que ela aceitou com cautelosa graciosidade. Patrícia ligou-lhe diretamente, convidando-a para almoçar como 2 mulheres que se preocupam com o mesmo homem teimoso. Foi Tracy quem finalmente interveio, encurralando Melissa na escola. Estás infeliz, disse Tracy sem rodeios. Ele está infeliz. O que estás à espera? Prova de que isto pode realmente funcionar? Melissa admitiu que não vou acordar um dia e perceber que me perdi a tentar encaixar-me no mundo dele. Enfrentaste toda a família dele no jantar. Repreendeste um bilionário por tentar ajudar-te. És a pessoa menos perdida que conheço. Tracy apertou a mão dela. A questão não é se consegues te encaixar no mundo dele. É se vale a pena construir um novo mundo juntos. Naquela noite, Melissa dirigiu até a casa de Christopher, daquela de onde ela havia fugido semanas antes. Ela tocou a campainha, meio que esperando que fosse a empregada, e quase riu quando o próprio Christopher atendeu, vestindo calças de moletom e uma camiseta velha, parecendo exausto. Christopher, estive a pensar, disse ela, sobre nós, sobre o que significa estarmos juntos quando viemos de lugares tão diferentes. O rosto de Christopher estava cuidadosamente neutro, e percebi que estava tão concentrada em não me perder que esqueci algo importante. Nunca me pediste para mudar. Amavas-me com uma camisola velha. Defendeste-me perante a tua família. Respeitavas os meus limites, mesmo quando isso doía.
Ela respirou fundo. Eu estava tão ocupada a proteger-me de ser magoada novamente que não percebi que tu estavas a fazer a mesma coisa. Eu nunca faria isso, eu sei. Foi isso que finalmente percebi. Melissa ela aproximou-se. Não preciso que me salves das minhas dívidas ou dos meus problemas, mas talvez eu precise de um parceiro. Alguém que fique ao meu lado enquanto eu me salvo. A expressão de Christopher mudou para algo cru e esperançoso. Eu posso fazer isso, eu quero fazer isso. E preciso que compreendas que vou continuar a dar aulas. Vou continuar a viver modestamente porque é assim que eu sou. O teu dinheiro não muda os meus valores. Eu não gostaria que mudasse. Mais uma coisa, disse Melissa. Chega de investigações. Chega de tentar controlar as narrativas ou a forma como as pessoas nos veem. Vamos apenas viver as nossas vidas e deixar que os outros descubram por si mesmos. Christopher abraçou-a e Melissa sentiu algo que não sentia há anos. Segurança, não porque Christopher pudesse comprar a sua segurança, mas porque ele via as suas dificuldades e a amava mesmo assim. 6 meses depois, eles ficaram noivos. Não com um grande anúncio público ou uma festa da alta sociedade, mas com um pedido de casamento discreto na sala de aula de Melissa depois da escola. Christopher ajoelhou-se entre duas cadeiras pequenas e ofereceu um anel que era bonito, mas não ostentoso. Antes de responder, ele disse: preciso que saiba uma coisa. Criei uma fundação em seu nome. Ela ajuda professores a pagar dívidas fraudulentas e fornece assistência jurídica a vítimas de fraude. Você a administrará se quiser. Sem salário, apenas a satisfação de ajudar pessoas que passaram pelo que você passou. Os olhos de Melissa se encheram de lágrimas. Você não precisava fazer isso. Não fiz isso para resolver o seu problema. Fiz isso porque me mostraste que a riqueza não significa nada se não a usares para tornar o mundo melhor. Tu ensinaste-me isso. Ele sorriu. Então, o que dizes? Queres casar com um bilionário reformado que está a aprender que as melhores coisas da vida não podem ser compradas? Sim, disse Melissa, puxando-o para cima para beijá-lo. Mas vou manter o meu apartamento por um tempo. Só para me lembrar de onde vim. Feito. Christopher riu. Embora Agatha Christie vá morar comigo imediatamente, ela já reivindicou o quarto principal. Eles se casaram 8 meses depois, em uma pequena cerimônia que os alunos de Melissa ajudaram a decorar com flores feitas à mão e obras de arte entusiásticas, embora um pouco desorganizadas. Marcus fez um discurso surpreendentemente sincero sobre estar errado e aprender humildade. Patrícia chorou e admitiu que julgou muito rapidamente. Tracy assumiu o crédito por tudo e fez todos prometerem dar o nome dela ao primeiro filho. Melissa nunca parou de ensinar. Christopher nunca deixou de ser rico. Mas juntos, eles construíram algo que nenhum dos dois poderia ter criado sozinho. Uma parceria baseada no respeito mútuo, no afeto genuíno e na ideia revolucionária de que o amor não exige que você mude quem você é. E nas noites de sexta-feira, eles ainda pediam pizza e ouviam podcasts de mistério e assassinato. Melissa em roupas confortáveis, Christopher ao lado dela, ambos exatamente onde pertenciam.